Vamos lá para 2 Samuel 24. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei, a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão, e puseram-se em campo junto a Aroer, e à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E vieram a Gileade, e a terra baixa de Cádiz. Também vieram até Dan, e ao redor de Sidom, e vieram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá a Berseba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei, que fiz, porém agora, ó Senhor, peço que traspasses a iniquidade de teu servo, porque tenho procedido. De que maneira que ele procedeu? Muito loucamente. Vamos analisar alguns pontos nesta palavra que aconteceu com Davi e pode acontecer com qualquer um de nós. Primeiro, aqui nesse versículo de número 1, ele diz que a ira de Deus se tornou a acender contra Israel. E aí vem a sequência que diz: e ele incitou. Aqui você vê que o ele aí não está fazendo referência a Deus, está fazendo referência a uma outra pessoa. Alguém incitou, alguém inspirou, alguém estimulou, alguém fez com que Davi tomasse uma atitude que não era aquela que Deus estava direcionando para Davi. Se você pegar, por exemplo, se não me falha a memória, é o capítulo de número 21 de primeiro livro das Crônicas, que lá tem esse versículo de uma forma para a gente entender um pouco melhor, que lá diz quem é que incitou a Davi, e lá diz que quem incitou a Davi foi Satanás. Como pode Davi, que era um homem de Deus, como pôde ele, sendo um homem segundo o coração de Deus, sendo ele uma pessoa que aqui, por exemplo, ele estava mais ou menos na metade do seu reinado durou 40 anos, digamos que ele tinha mais ou menos 20 anos que ele era rei, experiente, várias batalhas, conquistas, vitórias, situações das quais Davi saiu, venceu. E como pôde uma pessoa como ele ser enganado, e ser estimulado, e ser incentivado por Satanás?
Como pôde isso ocorrer? É a mesma coisa. Pode, por exemplo, nós podemos ver, tem pessoas que dizem assim: eu já tenho 20 anos que eu estou na igreja. Eu já tenho tantos anos de crente. No nosso caso, né, pastores, eu tenho tantos anos de ministério. Eu estou tantos anos pregando a palavra de Deus. Mas quem é que está nos estimulando? Quais são as tendências que nós estamos seguindo? Porque aqui diz, por exemplo, que a primeira coisa que eu quero que você entenda é que aquilo que Davi fez estava provocando em Deus o quê? Ira. Mais ou menos como eu me refiro. Quando Jesus saiu do Jordão ao ser batizado por João Batista, qual foi a expressão que Deus, ao falar de Jesus, disse? Este é o meu filho amado, que me dá muitas alegrias. O que Jesus dava para Deus? Alegria. O que Davi estava dando aqui para Deus? Outra vez. O que ele estava dando? Ira. E aí serve para mim e para você. O que você tem dado para Deus? O que você tem causado em Deus? Você tem causado em Deus alegria ou você tem causado ira em Deus? É a mesma coisa. Aquilo que nós, em casa, com os nossos familiares, o marido, por exemplo, o que você faz com a sua esposa, causa nela alegria ou causa nela ira? O que o filho faz com os pais em casa, o que causa neles? Causa neles alegria ou causa neles ira? É a mesma coisa da nossa vida espiritual. As nossas atitudes, o nosso procedimento, a nossa inclinação, aquilo que nós fazemos vai causar em Deus ou alegria ou tristeza, vai depender do que nós estamos fazendo. E cá para nós. Se nós seguirmos uma incitação, um estímulo de Satanás, como aqui Davi seguiu, e já eu vou falar sobre isso, se nós seguirmos, certamente não vai causar em Deus alegria nenhuma. Como aqui a Bíblia Sagrada diz que outra vez a ira de Deus se acendeu contra Israel. Se você verificar um pouquinho atrás, no capítulo número 21, de 2 Samuel mesmo, a Bíblia diz que a ira de Deus se levantou contra Israel, mas não foi por causa de Davi, foi por causa de Saul. Porque Saul tinha matado os Gebionitas e aí, durante 3 anos, houve uma fome, já no reinado de Davi. Por que houve uma fome? Porque houve uma seca, não chovia. E quando não chove, o pessoal que vivia da agricultura, se parar de chover aqui no nosso país, por exemplo, você vê que São Paulo parou de chover, acabou a água lá, né? E se parar de chover, não há produção, então veio a miséria. Então a miséria caiu, a fome caiu sobre Israel por causa daquilo que o Saul havia feito. A ira de Deus, provocou-se a ira de Deus e aí houve a fome. Assim, quando nós fazemos algo que provoque em Deus ira, virá como a forma de nós descobrirmos o que se passa, o que acontece conosco, virá algo que vai suceder na nossa vida. Escassez, dificuldade. Porque lutas a gente nunca vai deixar de ter. Mas as lutas, quando nós estamos em Cristo, em Deus, nós vamos superar essas lutas e nós vamos vencê-las. Agora, quando nós ficamos, como aqui, por exemplo, 1 ano, nada de água. 2 anos, nada de água. 3 anos, nada de água. E Davi vai orar a Deus e Deus disse, olha, é por causa daquilo que Saul fez com os Gebionitas, que foi um povo que Josué, quando entrou na terra de Canaã, foi enganado por eles, mas Josué fez uma aliança com eles e Saul, na sua época, foi e matou parte desse povo.
E aí Davi teve que fazer um concerto com eles para que Deus pudesse novamente fazer a chuva descer sobre Israel. E aqui, nesse episódio, a Bíblia nos mostra que, outra vez, aquilo que os reis de Israel haviam feito. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso por uma coisa muito clara. Nós que somos de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós precisamos ter muito cuidado para não provocarmos a ira de Deus. Por quê? Porque olha para dentro da sua casa. Quem é a luz lá na sua casa? Provavelmente seja você, né? Provavelmente na sua casa tenha pessoas precisando desta luz. Se a sua luz se apagar, como é que vai ficar a sua casa? Como é que vai ficar a sua família? Como é que vai ficar os seus filhos? Como é que vai ficar a sua esposa? Como é que vai ficar o seu marido? Davi era essa luz para Israel. Se ele, com o que ele fez, provocou essa revolta, essa ira de Deus, e ela veio sobre o povo, isso mostra claramente que se nós que somos a luz, se a nossa luz se apagar, coitados daqueles que já andam no escuro na nossa casa. Então, antes de você fazer algo, antes de você tomar uma atitude, certifique-se primeiro na própria estrada. Quando você vai no seu carro dirigindo pelas rodovias, algumas delas até ficam escondidas, mas de vez em quando dá para você ver uma. Aí você vai ver uma placa assim: na dúvida, não ultrapasse. Por quê? Porque você pode causar um acidente. E você pode até perder a vida. E dentro do seu automóvel pode estar quem? A sua família. E você pode estar colocando a sua família em risco. Aí o camarada vê a placa e está lá. Ele não tem clareza. E ele ultrapassa a si mesmo. E aí veio o acidente. O que Deus tem em relação a isso? Ele é culpado? Nós vimos, mas mesmo assim passamos como se não tivéssemos visto nada. Ele é o culpado da nossa condição, da nossa situação? Claro que não. Mas aquilo que nós fizemos desencadeou-se uma situação aonde trouxe prejuízos, como aqui, por exemplo. Porque se o problema fosse só com o Davi, maravilha, ele ia pagar por ele mesmo. Só que o problema não era só com ele era o líder, ele era o cabeça, ele era o homem escolhido por Deus para reinar sobre aquele povo. Então, de todos na nossa casa, Deus escolheu quem? Você. Por que nós não podemos errar? Porque se nós errarmos, alguém vai pagar a conta e nós vamos pagar junto com aquela pessoa. E a gente tem pessoas que dizem assim: mas pastor, o que eu posso fazer? Você pode fazer muita coisa. Primeira coisa, não faça de acordo com o que vem na sua cabeça. Não ande de acordo com o que você sente. Não ande de acordo com o que você venha pensar na sua cabeça, que é o bom, que é o certo, que é o melhor. Consulte primeiramente a Deus. Siga a direção de Deus para a sua vida. Os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus na sua palavra são as placas na estrada da nossa vida. Curva perigosa, vai devagar. Aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus nos alerta, aquilo que Deus fala conosco são os avisos. Só que nós, na maioria das vezes, fazemos como Davi, nós não ouvimos. Nós nos fazemos de surdos. Nós não damos ouvidos ao que Deus está nos alertando.
E mesmo assim persistimos, e aí fica difícil de Deus nos proteger e livrar-nos. Na maioria das vezes, quando nós vemos, já é a tragédia, enfim, acontecendo. Mas quem provocou tudo aquilo? Fomos nós. Por quê? Porque nós deixamos ser estimulados mais por Satanás do que pelo próprio Deus. Lembra de Adão? Lembra? O que Deus disse para ele? Não coma desta árvore que está no meio do jardim. Mas Eva chegou lá, ou da árvore não, do fruto, né? Que a árvore não era para comer, era só o fruto. Vou consertar logo aqui antes que alguém me critique. Aí Eva chega lá, né? Satanás mostra para ela, mas quando Satanás mostra a árvore para ela, despertou nela o quê? Desejo, vontade. Porque o que Satanás nos mostra vai também estimular-nos. Ele não vai mostrar algo a nós que não vai tentar nos seduzir, nos enganar. Ele não vai mostrar qualquer coisa. Você pode ver, por exemplo, ó. Toda moça, a maioria, quando se perde, não se perde com qualquer um, não. Se perde com um cara que enche os olhos dela. Porque se vier um que ela não gosta, que ela não quer, porque não é aquela questão que a pessoa diz assim, que o camarada é bonito, porque nada se perde, tudo se aproveita, né, irmão? É porque cada um tem um gosto. Então, se a mulher gosta daquele camarada assim, igual a minha esposa, por exemplo, gostou desse camarada bonito assim que eu sou, ela falou, esse é o cara. E ela deu sorte, né? Que o cara é bom, além de ser bonito, é bom. Aí... Mas se chegasse um outro lá, que não era o perfil desse cidadão aqui, ela ia chegar e olhar, não quero não é isso que eu quero para a minha vida. Mas se chegar uma pessoa naquele perfil que enche os olhos, é ali que às vezes a pessoa desgraça a vida. E alguns até na igreja, pastor, do jeitinho que eu pedi para Deus, igual foi na minha oração, alto, moreno, olhos claros, né? Igualzinho, pastor, é ele. E muitas vezes não foi Deus que trouxe aquele camarada à pessoa. Por quê? Porque o que aquele camarada vai estimular a moça? Vai estimular a se deitar com ela antes de se casar. Deus levaria um rapaz para desonrar uma filha dele? Acho que ele não faria isso, né? Claro que ele não faria. Só que a pessoa pensa assim, não, mas eu vou trazer ele para a igreja, eu vou lutar por ele, ele vai se converter, e aí nós vamos ser felizes. E aí a pessoa pode estar levando um estrupício para casa, que vai destruir, vai ser a ruína da vida sentimental dela. E aí a pessoa diz assim, mas pastor, é que eu não tive sorte. A questão não é sorte, irmão. A questão é incitação, porque o diabo pode te incitar com aquilo que é errado. Só que ele enche seus olhos. É a mesma coisa daquele camarada que chega para subornar uma pessoa. Ele não chega com 10 reais, 20 reais, não. Ele chega com milhões. Isso aqui vai mudar a sua vida. Isso aqui vai tirar você da miséria. Ele não vai chegar com pouca coisa, porque pouca coisa não enche seus olhos. Então, quando Satanás chegou e disse assim, Eva, olha, esse fruto aqui, se você comer, você vai entender tudo, você vai se tornar igual a... Já imaginou, Eva? Você se tornar assim, ó, no mesmo patamar de Deus, que você não tem que se inclinar para Ele, você ser igualzinho. E Eva, irmão, ficou fascinada com aquilo, porque às vezes as pessoas querem ser superiores, ou querem ser iguais. Elas nunca conformam em ser elas mesmas. Tem gente que não, ela quer ser melhor do que os outros, ela quer estar acima dos outros. E aí o que Satanás fez? Pegou Eva por esse lado, encheu os olhos dela,
encheu ela de desejo de ser e equiparar a Deus, não ter que dar, né, conta de nada para Deus, não ter que submeter, ter a vida própria. Eva se encheu, não vou precisar de ninguém, não vou precisar de mais nada, e agora pronto, ela vai lá, come do fruto, e quando ela come do fruto, tudo bem, aconteceu nada. Mas Deus disse que quando comesse, o que ia acontecer? Ia morrer. Mas Eva não murchou o dedo, não secou as unhas, o cabelo não caiu, não ficou nem enrugadinha, ela continuou do mesmo jeito, porque eles pensaram pelo lado físico. E até então Adão também não tinha comido. E o que ela faz? Ela vai lá e leva para Adão, porque Satanás incitou Eva. A Bíblia diz que Eva foi enganada, mas quem é que pecou? Foi Adão. Porque Adão poderia ter rejeitado. Por que ele não rejeitou? Porque Satanás não foi com Eva, não foi com Adão. Satanás foi com Eva. E quem foi com Adão? A Eva. Só que a Eva foi sob a influência de Satanás. Olha, Adão, eu comi aquele fruto que Deus falou, não aconteceu nada. Estou aqui do mesmo jeito, você não está me vendo? Ó. Olha aqui para você ver. Estou comendo, não está acontecendo nada. E aí, na hora que Adão pega o fruto e come, o resto não precisa te falar, precisa? Preciso te dizer? Mas quem incitou eles a comer? Satanás. Quem incitou Davi aqui a numerar o povo de Israel? Satanás. Aí você pode dizer assim, mas pastor, o que tem a ver uma numeração, uma contagem? Não tem nada a ver. Você só está contando para poder saber, isso é o censo. Não havia IBGE naquele tempo, mas as pessoas já contavam, irmão. Mas a questão é que Davi não estava contando Israel só para saber qual a quantidade de povo, da população que havia em Israel. Sabe por que Davi estava contando Israel? Porque Satanás conseguiu implantar no coração de Davi um sentimento. Davi, você cresceu. Davi, você mudou essa nação. Davi, você não precisa fazer mais o que você fazia. Sair nas batalhas, ir para a guerra. Você já tem homens suficientes para fazer isso para você. Davi, você não precisa. E era a ordem de Deus, porque o rei teria que sair à frente do exército de Israel para as batalhas. Por que Davi estava numerando o povo? Para saber quantos soldados ele tinha, para que ele não cumprisse mais aquela função. Ele queria fazer a coisa agora da maneira dele. É a mesma coisa, quando a gente chega na igreja, todo arrebentado, todo lascado, nós obedecemos, nós procuramos até conversar, conversa com o pastor, conversa com o obreiro, conversa com o irmão, pede orientação, nós queremos mudar a situação e a pessoa diz, olha, faça isso, ore, jejue, busque a Deus, leia a Bíblia, leia esse livro aqui, que esse livro aqui vai te ajudar, e a pessoa faz tudo. Só que daqui a pouco ela prospera, ela fica curada, ela se liberta, agora o que ela vai fazer? Não precisa mais não. Eu não preciso do pastor. O Espírito Santo agora me dirige. Deus fala comigo. Não preciso mais ouvir o conselho dela, a orientação dela. Não preciso mais escutar a pastora Beth. Ah, ela não tem Deus? Eu também tenho. Eu posso conduzir a minha vida sozinho, porque aqui o problema não era a contagem, mas por que Davi estava contando? Porque Satanás colocou no coração dele, Davi, você já é um homem vitorioso, você já é um guerreiro, olha, você venceu um gigante, olha, você já deu a sua contribuição, você já fez o que a sua nação precisa, você tem homem suficiente para fazer isso, você não precisa mais nem, olha lá que você não falou para ele, né, irmão? Você não precisa mais nem de orar, não precisa mais nem de buscar mais a Deus, não, Deus já deu tanto povo para você, que esse povo agora vai lutar em seu lugar, esse povo agora vai batalhar em seu favor, Davi. E Davi então vai contar, fazer a contagem para ele saber se a contagem daria a ele a garantia que ele precisava. Se eu tiver homens suficientes, se eu tiver condições suficientes, aí realmente eu não preciso mais. E aí, quando Davi chega
chama o seu general, que era o Joabe, e diz para ele: rodeia todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e numera, conta. Eu quero saber o número do povo, eu quero saber o número de homens acima de 21 anos, que eram os homens que estavam prontos para a guerra, prontos para a batalha, homens prontos para lutar, guerreiros. Eu quero saber sobre todos eles, conta lá. E o Joabe vira para Davi e diz assim, o versículo de número 3, olha só. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E aos olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Olha o que o general está falando para ele. Para que você quer isso? Você nunca pensou, Davi? Quantos anos você já está no trono? 20 anos. Vamos colocar aqui 20 anos, né? Estou há 20 anos. Quando você já contou o povo, Davi? Nenhuma vez. Para que isso agora? Para que você quer saber isso? Você nunca quis saber quantas pessoas eram. A sua confiança estava sempre em Deus. Você saía para as batalhas, você saía para as guerras. Você dependia de Deus. Você recorria a Deus. Você confiava em Deus. Você buscava a Deus e Deus te fez vencer. Por que você quer isso agora? Porque preste atenção, irmão. O diabo quer que nós confiemos naquilo que está ao nosso alcance, pelas nossas mãos. Aí Salomão diz assim: é melhor você ir onde há luto, do que você ir numa casa onde há um banquete. Aí eu fiquei olhando assim. Falei, é estranho, Salomão tinha umas coisas assim meio esquisitas, né? Uns provérbios assim meio difícil, porque você, é claro, para todos nós é melhor você ir numa festa, né? Só que lá na festa, você não tem muitas vezes consciência da vida. Sabe onde é que você vai ter consciência da vida? Onde tiver um morto. Por quê? Porque você vai dizer assim: um dia vai ser eu que vou estar aqui. Um dia o pessoal vai estar fazendo o meu velório. Você vai pensar nisso. No mínimo você vai pensar nisso. Você vai analisar isso. Vai bater temor no seu coração. Vai bater desejo de se consertar com Deus, enfim, porque leva a esse sentido. Aí você compreende o que Salomão está querendo dizer. Porque lá na festa, as pessoas estão só na alegria, na curtição, né? Não é o nosso caso, mas principalmente o ímpio, por exemplo, ele está bebendo, às vezes até na orgia, não passa nada do fim da vida na cabeça dele, ele pode morrer lá, mas ele não está pensando em morte, em coisa nenhuma. Mas lá no velório você vai pensar. Lá no velório você vai pesar sobre a sua vida. Você vai analisar você. Você vai analisar o fim, você vai pensar nas situações. É por isso que Salomão diz que é melhor estar lá. E às vezes a gente vai pouco, né? Por isso que a gente não pensa muito sobre isso. Mas voltando aqui para Davi. Na hora que o general diz para ele: por que você quer isso agora? Você nunca fez isso. Mas agora ele estava fazendo. Não tem aquelas pessoas que se dizem assim: fulano não era assim. Por que ele está assim agora? Esquisito. Será o que está acontecendo? Você sabe que alguma coisa está acontecendo, você não sabe o que é. O que estava todo mundo aqui, inclusive o general Joabe, era vendo: Davi, o que está acontecendo? O que está havendo contigo, Davi? O que está se passando? Mas a Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 4, diz assim: porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com seus chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Ele tentou argumentar com Davi: larga isso para lá, para com isso, para que isso agora? Nunca houve necessidade disso. É tipo assim, irmão, a gente é que não raciocina, a gente é que não pensa.
Você veio para a casa de Deus, se converteu, foi transformado, Deus iluminou você, o Espírito Santo entrou na sua vida, te levantou, te colocou em pé, te abençoou, fez você prosperar, você pagou suas contas, se livrou das dívidas, estava caminhando bem, e de repente você começa a voltar para as dívidas de novo, pegar dinheiro emprestado, ter que vender os bens que você tem para poder cobrir o outro lado. E a gente leva isso tudo na naturalidade. É assim mesmo. Ainda mais se tiver um momento instável na nação como esse que a gente está passando, a gente diz assim, essa crise econômica do PT. Davi queria contar com a sua força, com o seu poder bélico. É impressionante, se você não leu, leia, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias que houve em Israel. Eles não tinham condição de vencer aquela guerra, irmão. E venceram. E sabe por que venceu? Porque Israel sempre dependeu de Deus. E sempre quem vai livrar Israel é Deus. A mesma coisa somos nós, isso é exemplo para a gente. Quem vai nos livrar e quem vai nos tirar das mãos do inimigo e quem vai nos fazer conquistar e quem vai nos dar vitória, não é a sua força, o seu braço, a quantidade de pessoas ou de bens que você possui, mas a quantidade da sua confiança e da sua dependência de Deus na sua vida. Isso sim é o que vai fazer você avançar, que vai fazer você crescer. Vai fazer a gente ir adiante, só que a gente quer confiar mais nas posses. A gente quer confiar mais naquilo que está ao nosso alcance, das nossas mãos, ao invés de confiarmos nas promessas de Deus, que disse, não te deixarei e não te desampararei, estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E depois ainda leva a gente ainda para a glória. Só que a gente não passa mais a depender disso. Como aqui, o que Davi faz? Ô Joabe, quer saber de uma coisa? Quem é o rei aqui? Eu pedi sua opinião. Eu perguntei a você alguma coisa, Joabe? Chega o chefe do exército, mas meu rei, para que isso? Ei, eu estou perguntando a vocês alguma coisa, quem é que manda? Quem manda sou eu. O que eu mandei fazer? O senhor mandou numerar o povo. Então faz o que eu mandei. Só que quando nós estamos ficando orgulhosos, soberbos, arrogantes, isso aqui é o ponto número 1. Você não ouve conselho de ninguém. Tem uns que ainda dizem assim, eu só ouço Deus. Quem dera que eu ouvisse. Uma vez o pastor José Maria, não fica chamando pastor para ir almoçar na sua casa não, tá, irmão? Eu chamei o pastor para ir almoçar na minha casa, e o pastor foi lá almoçar, minha mulher fez uma comida gostosa, ela demora a fazer comida, mas quando ela faz é bom. Estou fazendo uma pressão aqui em cima dela. Já tem umas 2 semanas que eu não como a comida dela. Ela não quer fazer comida mais. Acho que eu vou mandar ela de volta para Minas. Lá ela faz comida. Aí eu vou lá comer. Aí eu levei o pastor para almoçar em casa. Lá no começo, que eu estava iniciando. Convidei o pastor. Falei, pastor, o senhor quer ir almoçar lá em casa com a gente? Ele falou, eu vou, irmão. Aí foi. Chegou lá em casa, ela fez a comida, o pastor comeu. E aí o pastor olhou, tal, conversou. Ele disse assim, irmão, por que você não dá essa geladeira para a igreja? Eu estou sem geladeira lá na igreja, irmão. Dá essa geladeira para Jesus. Aí eu olhei para o pastor e disse assim, aliás, ele me disse assim, Deus está falando comigo para você dar essa geladeira para a igreja. Eu olhei para o pastor e disse assim, então, pastor, o senhor diz a ele que ele fale comigo, porque comigo ele não falou nada ainda. Mas o arrogante é assim, filho. Eu não vê o crente? Você chega, dá uma palavra para ele e diz assim, vamos orar para Deus confirmar isso. Feliz, Deus já falou.
Vai conversar com uma formiga para ver se a formiga te ouve. Às vezes, mal o cachorro escuta a gente, irmão. E faz o que a gente manda. Aí, se a formiga, para uma conversar com a outra, elas se entendem. O que eu estou querendo te dizer? Quando nós estamos sem o Espírito Santo na nossa vida, nós agimos assim. O pastor humildemente virou e disse assim: tá bom, irmão, pois eu vou orar a Deus, ele vai falar com você. Agora, por que Deus não falou diretamente comigo, se eu estava lá dentro da igreja e via que lá não tinha geladeira? Por que eu não quis levar a minha lá da minha casa? Porque eu não queria ficar sem geladeira em casa. Ainda que Deus tentasse me dizer, eu ia dar essa desculpa. E aí, passou um tempo, eu mesmo fui, peguei um carro, fretei um carro, coloquei a geladeira em cima e cheguei lá na porta da igreja e disse: pastor, Deus mandou vir trazer a geladeira para o senhor. Eu fiquei sem geladeira em casa. Sem geladeira. Uma geladeira já usada. Porque tem gente que pega, compra uma nova para a casa dele e dá a usada para a igreja. Eu dei a usada que eu tinha e fiquei sem geladeira em casa, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma outra, nem usada. E um dia, eu cheguei lá em Belo Horizonte, aquele pastor que eu mostrei para vocês, Deus usou ele. Aí ele não me deu só a geladeira, não. Ele deu a geladeira, deu um sofá, foi um fogão, foi um armário, né? Foi o armário, foi a mesa, foi a casa quase toda. Eu só tinha a mulher e a filha. Aí ele mandou eu e a Mônica fazer o orçamento, a gente achando que era para ele, né? E ele foi, fez, assinou o cheque e me deu. Toma, irmão, Deus mandou dar isso para você. Acho que ele nem lembra disso mais. Porque foi Deus que mandou. Né? Então, uma geladeira. Agora, por que Deus não falou diretamente comigo? Porque Deus não fala com a gente quando a gente está caído. Deus vai usar alguém para falar com você. Quando nós estamos caídos, não há como Deus falar com a gente. Não há como. Ele vai usar alguém. É por isso que Jesus nos ordenou a pregar o Evangelho, porque a palavra de Deus é outro homem falando para outros. Porque Deus não pode falar diretamente com o caído, porque se ele pudesse falar diretamente com o caído, o mundo já não era mais isso que hoje é. E é por isso que, se nós retermos a palavra no nosso coração, as outras pessoas não se salvam. Por que Joabe, os capitães do exército de Davi, estão aqui dizendo para ele: mas meu rei, para que isso agora? Não há necessidade. Não, eu estou mandando e acabou, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eles foram fazer. Mas era Deus quem estava falando com eles. Escute, preste atenção. A Bíblia diz assim: mulheres, sede submissa ao vosso marido. Ok. Só que, maridos, a Bíblia também diz: maridos, coabitais com elas com entendimento. Por quê? Porque a mulher é a sua metade. Ela é herdeira da mesma graça de vida do que o homem. Mas quantos, por entenderem esse versículo literal, ele não ouve a mulher e simplesmente diz: eu sou o cabeça. E vai ser assim porque eu decidi que tem que ser assim, e é dessa maneira e acabou. Não adianta você falar nada. E muitas vezes a mulher está vendo que o marido está fazendo loucura, está fazendo burrice, está criando uma cova, vai criar uma desgraça para casa, para a família, vai afundar nos negócios. Ela fala, mas o marido não ouve. Daqui a pouco vem a pancada. Pá!
E aí quem está junto? A mulher, os filhos e todo mundo que está ali dentro do lar leva a cacetada. Por quê? Porque o marido arrogante não ouve, ele faz uso da força que ele tem, como Davi, na sua arrogância, não ouviu o seu general, não ouviu os seus chefes de exércitos. Ele prevaleceu do sinete que estava na mão dele, que ele assinava, era ele que mandava. Fazer o quê? É a mesma coisa, quantos filhos às vezes vêm comigo e dizem assim: pastor, conversa com meu pai. Pastor, estou vendo meu pai está fazendo isso, meu pai está fazendo, meu pai não ora mais, meu pai não jejua, meu pai não está buscando a Deus, meu pai não está nem querendo vir para a igreja, para ele vir para a igreja já vem, a gente tem que estar chamando, a gente tem que estar falando com ele, eu estou vendo que meu pai está frio, aí eu digo assim: você já falou com seu pai? Já falei, mas ele não ouve. Por que não ouve? Porque é arrogante. Quando nós somos arrogantes, orgulhosos, nós não vamos ouvir pessoas a quais nós consideramos inferiores a nós. O pai vai olhar para o filho e vai dizer assim: é meu filho, eu sei mais do que ele. E o filho, muitas vezes, está sendo usado, sabe por quem? Para tirar o pai daquele buraco, daquela situação, ou para evitar que aquele problema ocorra. Está sendo usado por Deus para poder falar com o pai, para poder falar com a mãe. Não faça isso. Outro dia uma senhora me contou, o neto dela, de 8 anos de idade, veio aqui na igreja, eles voltando para casa, e ela disse: eu vou fazer isso. O menino olhou para ela e disse assim: mãe, vó, a senhora não ouviu o que o pastor falou? Não, vó. O que, meu filho? O pastor falou isso e isso, a senhora vai fazer isso? Ah, não. O pastor falou. Ah, tá, meu filho, tá bom, não vamos fazer não. Quem é que estava usando aquela criança? Deus. Mas se ela falasse assim: você ouviu errado, não foi isso que o pastor falou, não é bem assim. Você não entendeu, eu entendi, porque a pessoa entende as coisas do jeito que ela quer entender. Davi, por exemplo, entendeu que ele não tinha que ouvir os seus subordinados. Ele estava por cima da carne seca. Ele era o rei, infalível, ele não errava. Ele era o homem segundo o coração, porque quem falou que ele era segundo o coração de Deus, quem foi que falou? Foi o profeta Samuel? Não, quem falou foi o próprio Deus. Sou um homem de Deus, não é assim que as pessoas utilizam? E ele podia dizer assim: ei, eu sou quem foi que Samuel derramou azeite na cabeça? Foi na sua, Joabe? Não, foi na sua. Quem é ungido aqui? Ungido sou eu. Dura coisa, né? Quando o nosso coração às vezes está sujo com arrogância, com orgulho, mas nós achamos que é o Espírito Santo. A gente não quer ouvir. As pessoas chegam para falar, para questionar: ei, você não ia para a igreja todo domingo? Aí, mas é que não estou sentindo mais vontade de ir mais não. Mas que é isso? Você sempre foi, por que você vai parar agora? Por que você vai deixar de fazer isso? A mulher chega para o marido, que é ponto de discórdia isso, quando os dois são crentes. Um esfria na fé e começa a esconder o dízimo da casa de Deus. E o outro começa a chegar e falar: ó, o que é de Deus. Não, mas eu estou meio apertado e mês que vem, não faça isso. É de Jesus, dá para Deus, entrega na casa de Deus. Aí começam os dois até a brigar. E aquilo passa a ser um ponto de discórdia dentro do lar. Por quê? Nós precisamos aqui, por exemplo, irmão, presta atenção, parece que quem era convertido aqui era o Joabe, que se você analisar, eu, por exemplo, eu nunca vi o Joabe levando uma vida devocional, uma vida espiritual.
Nunca vi. Vi Joabe se prevalecendo das coisas de Deus como amuleto. Como ele se agarrou no altar para não ser morto e mandaram matar ele lá mesmo. Isso aí ele fazia. Mas você não vê Joabe, né? Então nós podemos ver mais ou menos que o Joabe, ele é como hoje, como se fosse um incrédulo, ou então o ímpio, como a gente gosta de referir, né? Você vê que quando Deus, a maior prova de reprovação para um cristão, é quando Deus começa a usar o ímpio para reprovar a nossa atitude. Um dia uma moça chegou aqui comigo chorando. E ela me disse: pastor, eu me esfriei na fé, eu desviei, vou contar tudo para o senhor. Desviei, caí na gandaia. E eu passei aí para festa, para bares, passei aí para boate. E um dia eu estava na boate tal. E aí chegou um camarada, nós começamos a conversar. E ele me chamou para dançar, eu fui dançar com ele. E a gente estava dançando, era uma música lenta. E ele começou a me perguntar sobre a questão de fé, que tipo de fé, se eu era, né, que tipo de crença, se eu tinha alguma crença. E eu falei para ele que eu era evangélica, que eu frequentava a igreja, que eu ouvia o evangelho, mas que eu não estava muito mais naquilo, mas que acreditava em Deus, que acreditava em Cristo, só não estava vivendo. E ela disse assim: a maior vergonha para mim foi o que aquele homem me falou, pastor. Ele parou de dançar, olhou para mim e diz assim: se você um dia esteve numa igreja evangélica, se você um dia foi uma pessoa crente, e se você diz que acredita em Deus, moça, o seu lugar não é aqui. Volte para o seu Deus e volte para o meio do seu povo. Isso aqui não é seu lugar. E nem quis continuar a dança com ela. Voltou e foi sentar na mesa dele. Ela falou: fiquei com tanta vergonha que de lá de onde eu estava mesmo, eu fui-me embora. E vim direto aqui para a igreja para me consertar com Jesus. Mas preste atenção. Será que alguém crente, ou será que alguém da casa dela mesmo não deva ter falado com ela? Ou, melhor, vou usar uma coisa mais prática. Quantas vezes ela veio na igreja, sentou e ouviu a palavra de Deus, mas não deu ouvidos? Porque é como diz o profeta Ezequiel, muitos a pregação para eles é como uma canção, eles amam, eles gostam. Pastor, tem gente que, né, outro dia, por exemplo, eu recebi uma carta de uma senhora, ela reclamando comigo: pastor, o senhor tem que fazer os cultos, o senhor tem que pregar no culto de tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, e não sei o quê, e tal, tal, tal. Eles querem que eu pregue. Mas será que o que eu prego eles estão fazendo? Gostam do que ouvem. É como aquele homem, é como aquelas pessoas que chegaram quando Jesus deu uma resposta e a mulher virou e disse assim: bem-aventurados são os seios que te amamentaram. Jesus disse: não, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Esse é que é feliz. É aquele que ouve e pratica, porque quantas vezes a pessoa pode ter ouvido a pregação, o culto, porque quando a gente quer, irmãos, até um louvor fala com a gente, um hino, fala. Eu tenho certos hinos, por exemplo, que eu consigo medir a dureza do meu coração quando ouço esses hinos. Porque se eu ouvir aquele hino e não chorar, meu coração está endurecendo. Meu coração está duro. Porque é algo que fala na sua alma, que fala dentro do seu coração. É algo que Deus utiliza, que Deus usa para falar com a gente.
E esse homem, Davi, quando cantava para Deus, nem o que ele cantava tocava mais nele. Se não toca em nós, como toca em Deus? A pessoa vem no culto, assiste às reuniões, mas é pura formalidade. Não ouve mais a Deus. O pastor pregou muita coisa lá, você sabe, o pastor Cássio fala demais. É tanta coisa que... Não sei nem para que aquele culto demora tanto. Chega a ser até enfadonho. Não há necessidade. Porque basta pouquinho mesmo, tá bom. Precisa. Não é por muito falar, usa até esse versículo, né? Não é por muito falar que seremos ouvidos. Devia fazer logo uma oração ali, abençoar logo a gente, né? Recolher, pedir logo o que quer pedir, deixar a gente ir embora, voltar para casa, tem tanta coisa para fazer. Porque a gente não quer ouvir. Nós não queremos escutar, nossa palavra prevalece. Não, mas eu não penso assim. Quantas pessoas, às vezes, já fui pregar para elas, disseram assim, não, eu não acredito dessa maneira que você está pregando, não. Então, meu filho, se eu estou te falando da palavra de Deus e você não quer crer nela, não sou eu que vou poder fazer alguma coisa por você. Né? Porque se a pessoa não te escuta, só resta um para ela escutar. E o único que resta para ela escutar é Deus. E se ela não escutar Deus, irmão, aí, como diz o ditado, já era. E diz a Bíblia aqui, para mim poder terminar, digam graças a Deus. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor, muito pequei, que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo. Iniquidade é erro, tá, irmão? Porque tenho procedido muito loucamente. Quando o coração doeu, foi na hora que Davi, igual por exemplo, quando você ouve uma palavra, Deus fala contigo, e você consegue ver, por meio daquela palavra, a distância que você está de Deus, ou os erros que você cometeu, que a sua vida não está equiparada com aquela palavra que você ouviu, Deus não está falando aquilo ali para nos esmagar, nos destruir, não. Ou jogar no nosso rosto os nossos erros. Ele está falando aquilo dali, é para fazer a gente se arrepender. Para fazer a gente se abrir. Porque a única maneira dele entrar é a gente se quebrantar. O coração endurecido resiste a Deus. O coração endurecido, Deus não pode entrar nele. Porque o coração endurecido expulsa Deus, coloca Deus para fora. Então, na hora que Deus está falando, na hora que vieram, né, os relatórios que entregaram para Davi, isso durou 9 meses e 20 dias. Irmão, quase um ano. Uma vez eu estava escutando um missionário, ele estava falando sobre as estações da vida, né? Verão, outono, primavera, tal. E falando isso de uma forma espiritual. E às vezes nós temos o nosso inverno espiritual, que a gente se esfria. Espiritualmente a gente diminui a nossa devoção, diminui o nosso zelo, a gente se esfria na fé. E que a gente tem que entrar logo na outra estação seguinte, a gente não pode ficar lá. A gente tem que sair daquela condição. A mesma coisa. Durante 9 meses e 20 dias,
Davi continuou no seu orgulho. Continuou na sua dureza. Continuou na sua arrogância. Sem escutar, sem ouvir ninguém, sem dar ouvido a ninguém. Aí chega uma hora que o coração de Davi doeu. Por quê? Quem foi que falou com Davi? Foi Joabe? Quem foi que falou com Davi? Foi um chefe do exército? Foi sua mãe? Foi seu pai? Foi o profeta? Quantos profetas falaram, Davi não escutou? Quantas pessoas devem ter ido a ele? Questioná-lo acerca daquela situação? Ele não deu ouvidos. Quem foi aqui que convenceu Davi? O Espírito Santo, que ele faz a oração no Salmo 51, no versículo 11, dizendo: não retira de mim o teu Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ter o novo Espírito. O novo Espírito que fala o profeta Ezequiel é o Espírito Santo de Deus, que é o que nos convence quando erramos. Uma pessoa arrogante, quando você chega e diz assim, você está errado, ele não aceita. Alguns até dizem assim, posso até estar errado, mas a vida é minha, o dinheiro é meu e eu vou fazer o que eu quiser. Pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser da sua vida e do seu dinheiro, só que você vai se estragar e vai estragar a vida de outras pessoas também, que às vezes não tem nada a ver com aquilo. Como aqui Davi procedeu e fez. Da mesma forma pode ocorrer comigo e contigo. Da mesma maneira. Eu posso colocar a minha mulher, posso colocar meus filhos, posso colocar vocês, por exemplo, na igreja, em risco. Por quê? Por causa da minha arrogância. Por causa do meu orgulho. De não ouvir. De não querer escutar. De nem ponderar, de nem analisar. Achando que não, se eu sou o pastor da igreja, Deus só vai falar comigo. Tem pastores que às vezes dizem assim, não, Deus não vai falar com você. Deus vai falar comigo, porque se ele tem alguma coisa a tratar na igreja, ele vai falar comigo. Não vai falar contigo. É como Davi, por exemplo, na sua presunção, né? Não, se Deus tem alguma coisa para falar, Deus vai falar comigo. Pois bem, o dia que Deus falou, doeu. E quando dói, é quando você fica triste, quando você se envergonha, quando você fica até abatido. Ali Deus está falando, está doendo, mas é para quê? É para sarar, porque bezetacil dói, mas melhora. Aquela palavra de confronto que Deus traz. Poxa, pastor, às vezes o senhor pega tão pesado, não sou eu não, filho. É porque quando a pedra é grande, a marreta tem que ser maior. E de vez em quando Deus está dando umas marretas grandes para a gente. E diz assim, manda ver. Vai lá, bate. Até quebrar isso aí, vai quebrar e quebra. Porque não há pedra que o Espírito Santo de Deus não quebre. É por isso que nós precisamos, e você vai ver, por exemplo, Davi, se você pegar o Salmo de Davi, por exemplo, faça isso como o estudo de semana. Estude os salmos dele para você ver. Você vai achar várias orações dele dizendo assim, Senhor, fale comigo, mas não na tua ira. Por quê? Porque a ira é o sofrimento e a dor. Porque quando a gente não quer ouvir a palavra, é que vem o sofrimento. O sofrimento, a dor
é a última mensagem de Deus para nós. A dor é a última pregação. Se a gente não escutar a dor, a gente não escutará mais nada. A dor é a última mensagem que ele está nos dando. Como aqui, doeu. O que ele falou com Davi, doeu. Constrangeu Davi. Se o que Deus está falando está doendo em você, está te constrangendo, está te entristecendo no sentido, a Bíblia Sagrada mostra que a tristeza segundo Deus, o arrependimento segundo Deus, ele traz a tristeza. Você está triste por causa dos erros que você cometeu, porque é necessário uma coisa, para que o Espírito de Deus venha. Para que Deus opere na minha vida e na sua, é necessário nós reconhecermos. Primeiro é ouvir. Ouvir o que ele está nos dizendo. Davi ouviu. O que Deus falou doeu no coração dele. Lá dentro. Não sei se quando Deus falou ele estava na sua cama, deitado, ele estava no seu quarto, na sua cadeira real, seu trono. Não sei se ele estava no templo, não sei onde é que ele estava, de frente à tenda, não tinha templo ainda, não sei onde é que ele estava, não. Mas quando Deus falou com ele, o coração dele doeu. Se Deus não está falando mais de uma forma, nem que doa, é necessário a gente abrir os olhos o quanto antes. Porque às vezes o nosso orgulho já nos levou ao pó. O povo de Israel, por 40 anos Moisés advertiu eles no deserto. E sabe o que eles fizeram? Moisés nunca deixou de pregar para eles. Mas eles também nunca ouviram Moisés. Porque a Bíblia diz que eles não resistiam, não é Moisés. Eles resistiam ao Espírito Santo. Quando Estevão, lá no capítulo 7 do livro de Atos, ele diz: os vossos pais foram duros de coração, arrogantes. Eles sempre resistiram ao Espírito Santo. Quando nós não queremos ouvir conselhos, puxão de orelha, para com isso, sai disso, conserta. Quando nós não queremos ouvir essas coisas, o que vai acontecer com a gente? Nós estamos como Israel no deserto, resistindo o Espírito Santo de Deus. A gente não pode resistir, a gente tem que receber. Nós não precisamos nem buscar o Espírito Santo. Aprendi com aquele pastor lá, irmão. Ouvi ele falando uma vez sozinho. Ele disse assim: tem pastor que fica orando, nós vamos buscar o Espírito Santo. Não se busca aquilo que já tem, Jesus já enviou. Ele falou uma vez só e eu peguei. Então você não precisa buscar, você tem que receber o Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua, João 16, versículo 8 diz: ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. O que o Espírito Santo faz? Convence. Se tem erro, ele vai convencer. E você deve ser bem sincero e orar a Deus: Senhor, se tem erro na minha vida, eu quero mudar. Se há erro, se o Senhor olha para mim, se tem erros na minha vida que impede o Senhor de ser comigo, fale comigo, ainda que venha doer, mas eu quero mudar. Eu não quero proceder, eu não quero ser louco, porque o que a Bíblia chama de louco? Louco é a pessoa que vive da sua maneira. Quando Jesus diz para aquele homem que plantou, colheu, cresceu, aumentou os celeiros e armazenou suas colheitas, ele diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você preparou para quem é? Para quem é que você preparou? O que você está preparando, para quem que é? Então Deus pode me chamar de louco e pode chamar você de louco. Por quê? O que nós estamos preparando é para nós? É para agora? Ou é para a eternidade? É para hoje
ou é para o futuro? O que é que nós estamos preparando? Louco. Ele diz, eu procedi loucamente. Eu fiz uma burrice, eu fiz uma besteira. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Porque difícil, irmão, é a gente admitir quando nós erramos, quando nós falhamos. Enquanto a gente não admitir e não reconhecer o nosso erro, o Espírito Santo de Deus não pode operar, embora Ele esteja aqui à nossa disposição 24 horas por dia. Mas na hora que nós reconhecemos, porque Salomão diz no capítulo 3 de Provérbios, versículo 5, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aliás, no 5 ele diz, confia nele de todo o teu coração, é o 6. Enquanto eu não reconhecer, Ele não me endireita. Você quer um casamento endireitado? De repente você mesmo está acabando com ele. Senhor, eu errei. E não amar o meu marido como eu deveria amá-lo, sem esperar o amor dele. Por quê? Porque quem planta, colhe. Senhor, eu errei de não ter cuidado dos meus filhos, abandonei, fui cuidar da minha vida, só coloquei eles no mundo. Não orientei, não ensinei, não fui exemplo. É a mesma coisa, irmão. A gente tem que reconhecer. Se nós reconhecemos, Ele endireita. Enquanto não há o reconhecimento, não há como Ele endireitar, porque está torto. Quando Davi reconheceu, Deus enviou logo um profeta. Chega lá o profeta, e o profeta diz para ele, você faz isso, você faz aquilo outro, que vai tirar tudo isso aí. E tirou. O anjo que estava lá matando, que veio destruindo tudo, Deus chega lá e diz para o anjo, para! Porque tem coisa na nossa vida que só Deus pode mandar parar. Você pode ficar, está amarrado, e o negócio está solto. Pelo menos esse anjo que estava matando a galera aqui, ó, o pessoal aqui de Israel aqui, que foi Deus que mandou ele parar. Diz para ele, basta. Por que o Deus disse basta? Porque Davi disse lá, eu procedi, eu fui um louco, eu fui um estúpido, eu fui um arrogante, eu fui um soberbo, eu fui um ganancioso, eu fui orgulhoso. Senhor, não trespassa, tira esse pecado, tira essa iniquidade. O livro do profeta João diz para nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de toda injustiça. Se errou, fale. Deus não quer que a tragédia caia sobre nós. Deus não quer que a derrota, que a desgraça venha sobre nós. Ele quer tirar ela da nossa vida, do nosso caminho. Não proceda. Se procedeu, faz logo. E se proceder, faz rápido, não demora. Porque quanto mais você demorar, Davi demorou. Morreu aqui, acho que 70 mil pessoas, irmão. O que você já perdeu? O que já morreu na sua vida? Pastor, meus negócios estão... Mas essa crise do PT, não esquece. A sua fonte é Deus. Seu supridor é Deus. Seu protetor é Deus. Seu salvador é Deus. Ontem o pastor falou ali para mim, olha, falando nisso, ele estava me falando um negócio ontem de Israel. Ele teve em Israel alguns anos atrás e ele estava me falando algo de Israel, e ele disse bem assim, então por ali você vê, por uma mesma parte, vamos supor, por exemplo, esse quadrado aqui desta igreja, lá em Israel, você chega lá e planta. Aí você chega aqui no Brasil e pega um quadrado igual esse aqui e planta. Lá dá 6 vezes mais no espaço que dá aqui no Brasil. Só por aí você vê que tem alguma coisa diferente. E vou te falar mais uma coisa. O que tem naquela terra? Pedra, pó, poeira. E Deus faz daquele lugar uma bênção.
Por isso que Salomão diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz desgosto. A gente tem que ter a bênção.